E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aí falando da Loteca 1130, que por ser final zero já vem acumulada. Temos que aguardar aí a Loteca 1129 para ver se esse prêmio vai passar de 1 milhão, hein? Nesse meu primeiro vídeo aqui, eu tenho o costume de ir com 5 duplos. Essa rodada aqui tá super equilibrada. Tentei deixar os meus duplos aí para as partidas mais difíceis. Sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, Vasco da Gama e Botafogo. O que eu trago de informação sobre essa partida é que o Vasco, no seu último jogo aí, venceu o São Paulo em casa por 4-1, fora de casa perdeu para o Juventude por 2-0 e em casa tinha empatado contra o Cruzeiro em 0-0. Já o Botafogo perdeu fora de casa para o Criciúma por 2-1, em casa empatou contra o Atlético Paranaense em 1-1 e fora de casa venceu o Grêmio por 2-1. A classificação do campeonato, o Botafogo ele é o quarto colocado com 20 pontos em 11 jogos, tem 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, e o Vasco ele é o 15º colocado com 10 pontos em 11 jogos, tem 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Vasco é em casa contra o Fortaleza e o Botafogo vai jogar fora de casa contra o Cuiabá. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Vasco, 3 empates e 6 vitórias para o Botafogo. O último jogo foi pelo Campeonato Carioca no mês de fevereiro desse ano, vitória do Vasco na casa do Botafogo por 4-2. Antes disso, em novembro de 2023, o Vasco também venceu o Botafogo por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro Série A. Mesmo com a vitória do Vasco da Gama em cima do São Paulo, eu ainda não estou confiando plenamente aí no Vasco da Gama. Lembrando, né, que boa parte dos times aqui vão jogar nesse meio de semana. É bom a gente ficar de olho nessas partidas. E por enquanto, esse primeiro jogo aqui da Loteca 1130 entre Vasco e Botafogo, eu tô indo de Botafogo seco. Jogo 2, Curitiba e Vila Nova. O último jogo do Curitiba venceu o América. Aqui tá falando que o último jogo do Curitiba foi uma vitória em casa do América, mas só que o Curitiba jogou ontem contra o Amazonas fora de casa e perdeu de 1-0 para o Amazonas. Aí antes, na casa do Goiás, empate em 1-1 e em casa venceu o Ituano por 4-2. Já o Vila Nova tá vindo de vitória em cima do Goiás por 1-0 em casa, venceu o Mirassol em casa também por 1-0 e fora de casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 1-0. Classificação do campeonato, o Vila Nova ele é o quarto colocado, tem 20 pontos em 12 jogos, são 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E o Curitiba, ele é o sétimo colocado com 19 pontos em 12 jogos, tem 5 vitórias, 4 empates e agora aqui, né, são 4 derrotas, né? Com essa derrota para o Amazonas. E no caso também não são 12 jogos, né? Já são 13. Próximo jogo aí do Curitiba é em casa contra o Paysandu e o Vila Nova vai jogar fora de casa também contra o Amazonas. Últimos confrontos entre eles, o Curitiba tem 5 vitórias, há 1 empate entre eles e 2 vitórias para o Vila Nova. O último confronto foi só lá em 2021, na casa do Curitiba, vitória do Curitiba por 1-0, e na casa do Vila Nova, no mesmo ano, só que em junho, o Curitiba também venceu, só que na casa do Vila Nova. Bom, mesmo com esse tropeço aí do Curitiba contra o Amazonas, eu ainda tô acreditando muito na força do Curitiba em casa. O retrospecto aí dos confrontos entre eles, a vantagem ainda é do Curitiba, a diferença de pontos entre eles não é tão grande, então é um jogo bem decisivo e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Curitiba. Jogo 3, Botafogo de São Paulo e Sport. Bom, aqui tá falando que o último jogo do Botafogo de São Paulo foi pela Copa Paulista contra o Monte Azul e perdeu por 2-0. Provavelmente, se foi o time profissional do Botafogo de São Paulo, ele com certeza foi com um time bem reserva, viu? Antes disso, tinha vencido o Operário fora de casa por 1-0. Excelente resultado porque o Operário vai muito bem no campeonato. E em casa venceu a Ponte por 2-0. Já o Sport perdeu para o Novo Horizontino por 2-1 em casa. Contra o Ceará fora de casa empatou 0-0 e em casa venceu o Mirassol por 1-0. Classificação do campeonato, o Sport ele é o sexto colocado com 19 pontos, em 11 jogos tem 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. E o Botafogo de São Paulo ele é o 12º colocado com 16 pontos, em 11 jogos tem 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Botafogo de São Paulo é fora de casa contra o Ituano e o Sport Recife também vai jogar fora de casa contra o Guarani. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Botafogo de São Paulo, 1 empate e 3 vitórias para o Sport Recife. O último confronto foi no mês 9 de 2023 na casa do Botafogo pelo Brasileirão Série B, empate em 1-1. Já no mês 5 de 2023
2023 na casa do Sport, vitória do Sport por 3-0. Botafogo tá vindo em recuperação aí no campeonato, conseguiu vencer partidas difíceis pelo Campeonato Brasileiro aí nas últimas rodadas e vai enfrentar o Sport em casa, né? E o Sport não vem bem, né? Por causa dessa derrota em casa. Para essa partida aqui do jogo 3, eu tô indo seco na vitória do Botafogo, porém se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um empate nessa partida. Jogo 4, Cuiabá e Bragantino. Último jogo do Cuiabá, jogando em casa, empatou 0-0 contra o Atlético Goianiense. Fora de casa venceu São Paulo por 1-0 e também em casa venceu Fortaleza por 5-0. Ótima campanha do Cuiabá nas últimas partidas, né? Já o Bragantino venceu o Vitória em casa por 2-1, empatou contra o São Bento pela Copa Paulista em 0-0. Sinceramente, eu não sei nem o que é essa Copa Paulista, viu? Mais uma partida aí que eu acredito que o Bragantino não colocou seu time titular para jogar esse torneio, viu? E contra o Palmeiras, fora de casa, perdeu por 2-1. Classificação do campeonato, o Bragantino ele é o sexto colocado com 18 pontos, em 11 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, e o Cuiabá ele é o 14º colocado com 11 pontos, em 11 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Cuiabá é contra o Botafogo em casa e o Bragantino também vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Cuiabá, 4 empates e 4 vitórias para o Bragantino. O último confronto foi no mês 8 de 2023 na casa do Bragantino, vencida por 2-0 pelo Bragantino. Antes disso, na casa do Cuiabá no mês 4 de 2023, empate em 1-1. Esse jogo aqui ele se torna difícil, né? Porque o Cuiabá tá fazendo partidas consistentes, né? Nem parece o mesmo time do começo do campeonato, né? Ficou várias rodadas aí sem marcar nenhum gol e agora do nada o Cuiabá deslanchou, né? Mas vai enfrentar uma grande equipe aí que é o Bragantino, equipe chata de se vencer. Geralmente quando perde por um placar mínimo, não costuma tomar muitos gols e por esse motivo eu tô indo de empate e vitória do Bragantino. Mas devido à campanha que o Cuiabá tá fazendo nos seus últimos jogos, dá para se considerar um triplo aqui também nessa partida. Jogo 5, Ceará e Ituano. O Ceará tá vindo de empate em casa contra o Sport Recife em 0-0, perdeu para o Brusque por 1-0 e também perdeu para o Vila Nova por 3-2. Lembrando também que o Ceará jogou ontem contra a Ponte Preta e perdeu por 3-1. Então a péssima campanha aí do Ceará nessas últimas 4 partidas, né? Já o Ituano, ele tá vindo de empate contra o Brusque em casa em 1-1, empate contra o Guarani em 3-3 e derrota para o Paysandu em casa por 5-3. Classificação do campeonato, o Ceará ele é o 11º colocado com 16 pontos. Aqui são 12 jogos, mas com o jogo de ontem são 13, né? Tem 4 vitórias, 4 empates e agora 5 derrotas. O Ituano ele é o penúltimo colocado aí no campeonato com 8 pontos, tem 12 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Próximo jogo do Ceará será contra o Santos em casa e o Ituano também vai jogar em casa contra o Botafogo de São Paulo. Últimos confrontos entre eles, o Ceará não tem nenhuma vitória em cima do Ituano, há um empate entre eles e 2 vitórias para o Ituano. O último confronto foi em julho de 2023 na casa do Ceará, empate em 1-1, e antes disso, no mês 4 de 2023, na casa do Ituano, vitória do Ituano por 2-0. Bom, apesar da derrota do Ceará ontem para a Ponte Preta, em casa eu tô confiando mais no Ceará porque a campanha do Ituano também não é muito boa, e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Ceará. Jogo 6, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Último jogo do Atlético Mineiro, empate contra o Fortaleza em casa em 1-1, perdeu para o Vitória por 4-2 fora de casa e em casa perdeu para o Palmeiras por 4-0. Já o Atlético Goianiense está vindo de empate fora de casa contra o Cuiabá em 0-0. Perdeu para o Criciúma em casa por 2-1 e venceu o Fluminense fora de casa por 2-1. Classificação do campeonato, o Atlético Mineiro ele é o 10º colocado, com 14 pontos em 10 jogos, tem 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, e o Atlético Goianiense ele é o 16º colocado com 9 pontos, em 11 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Mineiro é uma pedreira, vai jogar contra o Flamengo em casa, e o Atlético Goianiense não deixa por menos, né? Vai enfrentar o Bragantino fora de casa. Últimos confrontos entre eles, 9 vitórias para o Atlético Mineiro, 3 empates e 2 vitórias para o Atlético Goianiense. O último confronto foi somente lá em 2022, fora de casa o Atlético Mineiro venceu por 2-0 e em casa o Atlético Mineiro também venceu por 2-0 o Atlético Goianiense.
Bom, olhando esse retrospecto aqui do Atlético Mineiro de 9 vitórias e nos seus últimos confrontos também com vitórias, o Atlético Goianiense aí perdeu seu técnico há pouco tempo, está 2 partidas aí sem vencer. O Atlético Mineiro está a 3, né, mas porém vai jogar em casa. Por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Atlético Mineiro, lembrando que a maioria dos times vão jogar agora no meio de semana, hein? É bom acompanhar essas partidas aí para ver se o Atlético Mineiro dá uma levantada aí no campeonato e venha com mais moral aí para essa partida contra o Atlético Goianiense em casa. Jogo 7, Fortaleza e Juventude. Último jogo aí do Fortaleza foi fora de casa contra o Atlético Mineiro, empate em 1-1. Em casa venceu o Grêmio por 1-0 e fora de casa perdeu para o Cuiabá por 5-0. Já o Juventude jogou contra o Palmeiras fora de casa, perdeu por 3-1. Em casa venceu o Vasco por 2-0 e fora de casa perdeu para o Bragantino por 2-1. Classificação do campeonato: Fortaleza ele é o 11º colocado com 14 pontos, em 10 jogos tem 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. E o Juventude ele é o 12º colocado com 13 pontos, em 10 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Fortaleza é contra o Vasco fora de casa, e o Juventude também vai jogar fora de casa contra o Bahia. Jogo difícil, hein? Últimos confrontos entre eles: o Fortaleza aí tem 3 vitórias, são 5 empates entre eles e 1 vitória do Juventude. Último confronto só lá em 2022 pelo Brasileirão Série A, empate em 1-1 na casa do Juventude, e na casa do Fortaleza também no mesmo ano, empate em 1-1 também. Fortaleza é um time que ataca bastante quando joga em casa, porém vai pegar uma equipe aí que se defende muito bem, que é o Juventude. Tô acreditando num jogo aí truncado. Esse histórico aqui de muitos empates entre eles tá pesando muito aqui para eu ir no empate também. Então por esse motivo eu tô indo seco no empate entre eles de novo. Jogo 8, São Paulo e Bahia. Último jogo do São Paulo fora de casa, perdeu para o Vasco aí por 4-1. Antes disso tinha jogado no Morumbi, perdeu para o Cuiabá por 1-0. E na casa do Corinthians, empate em 2-2. Já o Bahia tá vindo de vitória em cima do Cruzeiro por 4-1, perdeu para o Flamengo fora de casa por 2-1 e também fora de casa empate contra o Criciúma em 2-2. Classificação do campeonato: o Bahia ele é o 3º colocado com 21 pontos, em 11 jogos tem 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o São Paulo ele é o 9º colocado com 15 pontos, em 11 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do São Paulo será fora de casa contra o Atlético Paranaense, que está sem treinador. Há rumores aí de que o Diniz pode ir para lá. Será? E o Bahia vai jogar em casa contra o Juventude. Últimos confrontos entre eles: o São Paulo tem 5 vitórias, são 6 empates e 4 vitórias para o Bahia. O último confronto foi no mês 11 de 2023, o São Paulo fora de casa venceu o Bahia por 1-0 e no Morumbi, empate em 0-0 entre eles. Bahia que vem jogando muito bem, mesmo nas partidas que ele perde, não deixa de apresentar um bom futebol. O São Paulo demorou para perder aí com o novo treinador, mas quando perdeu também, perdeu logo 2 seguidas e uma de goleada, né? O São Paulo geralmente é muito forte dentro de casa. Essas 2 últimas partidas aí deixou a desejar, não criou muita coisa, mas ainda há a mística aí do Morumbi, né? Por esse motivo eu tô indo de São Paulo e vitória do Bahia. Jogo 9, Paysandu e Operário. Último jogo aí do Paysandu, venceu o Chapecoense fora de casa por 2-1. Em casa, empate contra o CRB em 1-1. E fora de casa venceu o Ituano por 5-3. Já o Operário perdeu em casa para o Botafogo por 1-0, Botafogo de São Paulo. Venceu a Chape fora de casa por 1-0 e em casa venceu o Santos também por 1-0. Classificação do campeonato: o Operário ele é o 3º colocado com 21 pontos, tem 12 jogos, são 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E o Paysandu ele é o 14º colocado com 15 pontos em 12 jogos, tem 3 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Próximo jogo aí do Paysandu é fora de casa contra o Curitiba e o Operário também vai jogar fora de casa contra o América. Últimos confrontos entre eles, totalmente empatado, né? O Paysandu tem uma vitória, há um empate e uma vitória para o Operário. O último confronto foi no mês de junho de 2023, na casa do Operário, empate em 0-0, e na casa do Paysandu pela Copa do Brasil, somente lá em 2016, vitória do Paysandu por 2-0. O Paysandu, quando joga em casa, é um outro time, geralmente coloca muita pressão nos seus adversários, só que vai pegar um time aí que vem surpreendendo na Série B, que é o Operário, 3º colocado, um time que se defende e toca a bola muito bem. Acredito que será um jogo bem equilibrado, e mesmo com essa vantagem aí do Paysandu jogando em casa, eu tô indo de empate seco entre eles. Jogo 10, Grêmio e Fluminense, jogo dos desesperados.
O Grêmio tá vindo de derrota aí no Grenal por 1-0 para o Internacional. Tinha perdido para o Fortaleza fora de casa por 1-0 e em casa perdeu para o Botafogo por 2-1. Já o Fluminense perdeu um mando de campo aí para o Flamengo por 1-0, perdeu para o Cruzeiro fora de casa por 2-0 e em casa perdeu para o Atlético Goianiense por 2-1. Classificação do campeonato, o Grêmio ele é o 19º colocado com 6 pontos, em 9 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate e 7 derrotas, e o Fluminense ele é o 20º colocado, para não dizer último, tem 6 pontos também em 11 jogos, 1 vitória, 3 empates e 7 derrotas, está sem treinador. Próximo jogo do Grêmio será contra o Palmeiras em casa e o Fluminense vai jogar contra o Internacional também em casa. Os últimos confrontos entre eles são 11 vitórias para o Grêmio, 1 empate e 3 vitórias para o Fluminense. O último jogo foi no mês 12 de 2023, vitória do Grêmio na casa do Fluminense por 3-2. Antes disso, no mês 8 de 2023, o Grêmio venceu em casa por 2-1. Aquela coisa que eu sempre digo, né? Dois times aí que estão com números muito ruins. E quando dois times assim se enfrentam, é até difícil de analisar, né? Aqui não tem como, eu tô usando um dos meus duplos. Eu tô indo de duplo aberto, eu tô indo de Grêmio e Fluminense. Acredito que o Grêmio aí tem essa vantagem de estar jogando em casa, mas geralmente também quando um treinador cai, né? Trocam a filosofia, geralmente o time joga bem, né? Nessa próxima partida. Mas tá complicado, né? Porque o Diniz ficou muito tempo no Fluminense, vai ser difícil mudar a filosofia do futebol aí de uma hora para outra, né? Jogo 11, Flamengo e Cruzeiro. Um jogo do Flamengo, vitória em cima do Fluminense, com o mando do Fluminense por 1-0. Em casa venceu o Bahia por 2-1 e fora de casa empate contra o Atlético Paranaense em 1-1. Já o Cruzeiro perdeu para o Bahia por 4-1. Em casa venceu o Fluminense por 2-0 e fora de casa empate contra o Vasco em 0-0. Classificação do campeonato, o Flamengo é o líder com 24 pontos em 11 jogos, tem 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E o Cruzeiro ele é o 8º colocado com 17 pontos em 10 jogos, tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Flamengo será fora de casa contra o Atlético Mineiro e o Cruzeiro também vai jogar fora de casa contra o Criciúma. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem bem grande aí para o Flamengo, né? São 10 vitórias, 3 empates e 2 vitórias para o Cruzeiro. O último confronto foi no mês 10 de 2023, na casa do Cruzeiro, o Flamengo venceu por 2-0 e antes disso, no mês 5 de 2023, empate na casa do Flamengo em 1-1. Por enquanto, né, o Flamengo vem jogando bem, mesmo sem muitos jogadores aí que ou estão com as suas seleções e alguns machucados, né? Vai ter essa partida agora jogando em casa. O Cruzeiro teve essa derrota aí grande, né, para o Bahia. E mesmo sendo uma partida difícil, eu tô indo seco na vitória do Flamengo, né? Tô indo pelos números aqui dos confrontos entre eles, né? O Flamengo jogando em casa e é o líder, né? Jogo 12, vitória da Bahia e Atlético Paranaense. Último jogo do Vitória, fora de casa perdeu para o Bragantino por 2-1. Em casa tinha vencido o Atlético Mineiro por 4-2 e também em casa venceu o Internacional por 2-1. Já o Atlético Paranaense em casa empatou contra o Corinthians em 1-1 e com esse resultado o técnico Cuca caiu, ou ele pediu as contas. Fora de casa, empate contra o Botafogo também em 1-1 e em casa empate contra o Flamengo em 1-1. Todos esses jogos aqui, o Atlético Paranaense tomou um gol no final. Classificação do campeonato, o Atlético Paranaense ele é o 5º colocado com 19 pontos, em 11 jogos tem 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, e o Vitória ele é o 17º colocado com 9 pontos. Em 11 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Vitória fora de casa contra o Corinthians e o Atlético Paranaense vai jogar em casa contra o São Paulo. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias aí para o Vitória, 2 empates e 7 vitórias para o Atlético Paranaense. Último confronto entre eles foi só lá em 2018 pelo Brasileirão Série A, vitória do Atlético Paranaense fora de casa e na casa do Atlético Paranaense no mesmo ano, o Atlético Paranaense venceu por 4-0. O Vitória, mesmo com essa derrota aqui contra o Bragantino, deu bastante trabalho. Não foi uma partida tão simples assim para o Bragantino. Antes disso, tá vindo de boas vitórias aí contra o Atlético Mineiro e o Internacional. Agora vai estar jogando em casa. Acredito que essa empolgação pelas vitórias não acabou ainda. O Atlético Paranaense está um pouquinho bagunçado aí com a saída do Cuca. Muitos problemas externos aí entre Cuca e diretoria. E considero um jogo complicado de palpitar, porque hoje eu vejo o Atlético Paranaense com um melhor futebol que o Vitória. Só que o Vitória está em ascensão e vai jogar em casa. Então por esse motivo eu tô indo de duplo aberto. Eu tô indo de Vitória e Atlético Paranaense. Jogo 13, Guarani e Ponte Preta. O
último jogo do Guarani perdeu para o CRB por 1 a 0, em casa empatou contra o Ituano em 3 a 3 e fora de casa perdeu para o Avaí por 3 a 2. Já a Ponte Preta perdeu para o Botafogo de São Paulo por 2 a 0, venceu o Novo Horizontino por 1 a 0 e fora de casa perdeu para o América por 2 a 0. Lembrando que a Ponte jogou ontem contra o Ceará em casa e venceu por 3 a 1, hein? Excelente resultado aí para a Ponte Preta. Classificação do campeonato, aqui tá marcando que a Ponte Preta é a 13ª colocada, porém ela deve ter subido um pouco mais, tá com 18 pontos em 13 jogos, tem 5 vitórias, né, com a vitória de ontem em cima da Ponte, 3 empates e 5 derrotas. Já o Guarani, ele é o 20º colocado com 5 pontos, em 12 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Guarani é contra o Sport Recife em casa e a Ponte vai jogar fora de casa contra o Brusque. Últimos confrontos entre eles, o Guarani tem 4 vitórias, são 6 empates e 5 vitórias para a Ponte Preta. O último confronto foi no mês 9 de 2023 pelo Brasileirão Série B, o Guarani venceu por 1 a 0 em casa. E na casa da Ponte, no mês 5 de 2023, empate em 1 a 1. Esse jogo aqui é um clássico, né? E um dos clássicos mais tradicionais aí do Brasil e do estado de São Paulo. Clássico campineiro. Mesmo o Guarani estando com números bem ruins, quando é um clássico como esse aqui, tudo é esquecido. Só que a situação do Guarani é tão ruim e a Ponte tá numa situação tão melhor que não tem como ir contra a Ponte Preta, né? Eu tô indo seco na vitória da Ponte Preta, mas se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um empate nessa partida aqui só porque é um clássico. Jogo 14, Criciúma e Internacional. Último jogo do Criciúma, em casa venceu o Botafogo por 2 a 1. Antes disso, tinha vencido o Atlético Goianiense fora de casa por 2 a 1 e em casa empatou contra o Bahia em 2 a 2. O Internacional ele tá vindo de vitória no Grenal por 1 a 0. Antes disso tinha vencido o Corinthians em casa por 1 a 0 e perdeu para o Vitória por 2 a 1. Classificação do campeonato, o Internacional ele é o 7º colocado com 17 pontos. Em 9 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E o Criciúma ele é o 13º colocado com 12 pontos. Em 9 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Criciúma é contra o Cruzeiro em casa. E o Internacional vai jogar fora de casa contra o Fluminense. Últimos confrontos entre eles, vantagem para o Internacional. O Criciúma não tem nenhuma vitória, são 2 empates e 4 vitórias para o Internacional. O último confronto foi só lá em 2017, pelo Brasileirão Série B. O Internacional venceu por 3 a 2 na casa do Criciúma e na casa do Internacional no mesmo ano empate em 1 a 1. O Internacional tem um excelente elenco, mas ultimamente, né, não vem demonstrando isso em campo. Claro, né, que passou por toda essa situação no Rio Grande do Sul, isso interfere bastante. O Criciúma tá vindo em ascensão, boas vitórias aí nas suas últimas partidas. Está até apresentando um futebol agradável, né, de se assistir. É muito difícil vencer o Criciúma em casa, mas o Internacional é um time que pode surpreender. E por esse motivo, né, eu tô indo com mais um duplo, meu quinto e último duplo. Eu tô indo de Criciúma e empate. Bom, pessoal, as informações aqui do primeiro vídeo da Loteca 1130 foram essas. Lembrando, né, por ser final zero, ela já vem acumulada. Espero que as informações, os números aqui ajudem a conhecer os times aí na grade, a melhorar aí os seus palpites. Se você gostou das informações, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative todas as notificações, deixe seus comentários sobre os seus palpites, se você tem alguma informação que vai ajudar bastante aí na Loteca. Se quiser deixar alguma crítica, algum elogio, também fique à vontade, faça o possível aí para responder todo mundo. E é isso, hein? Se a Loteca 1129 acumular, é bem possível que vamos passar aí de 1 milhão em prêmio, hein? Desejo boa sorte aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!